Olá, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre bioestatística. A aula de hoje vai ser Introdução à Bioestatística. O próprio nome já sugere um determinado entendimento, né? Nós temos aqui a parte da palavra bioestatística, onde eu estou marcando que é bio, significa relação com coisas da vida, né? Mais especificamente a área da saúde, e a parte aqui, que é a parte estatística, essa palavrinha aqui, ó, né? Então, entende-se que vai ser a estatística, ela trabalhando a favor da área da saúde. Então, a estatística auxiliando aí a área da saúde. Muito bem. Então, se eu pudesse simplificar, o significado seria a estatística aplicada às áreas da saúde. Quais os cursos que tem a bioestatística? Bom, são cursos das áreas da saúde. Temos aí a educação física, a medicina, a enfermagem, a nutrição, a biologia, odontologia. Então, eu fui colocando aqui alguns que eu fui lembrando: bioquímica, fisioterapia, biomedicina. Então, o curso da área da saúde tem essa disciplina. Muito bem. A pergunta aqui agora é: para que serve a bioestatística, né? Então, o aluno que vai para o curso aí da área da saúde não tem muita afinidade com matemática. Quando ele chega na universidade e depara com isso aí, ele pensa, puxa vida, agora complicou. Mas não é bem assim, não. É uma disciplina realmente aplicável, muito interessante, que vai, na verdade, auxiliar, né, os alunos aí dessa área. Bom, a ideia, né, do conhecimento científico, né, é ele auxiliar na nossa tomada de decisão. Então, o objetivo é esse. O conhecimento científico auxiliando aí na tomada de decisão de um profissional de determinada área. Então, se você tem o conhecimento científico de uma determinada área, quando você vai tomar as decisões, a ideia é excluir, então, né, aquela coisa do eu acho isso, eu acho aquilo. Então, tentar eliminar aí ou diminuir a resposta. Ah, eu acho que isso pode, eu acho que isso não pode. A ideia, então, é utilizar o conhecimento científico para, como eu disse, auxiliar na tomada de decisão e tentar excluir a ideia, né, do eu acho isso, eu acho aquilo. Não. O correto é o profissional utilizar do conhecimento científico para tomar suas decisões. Então, como eu disse, o propósito é utilizar do conhecimento científico para te dar suporte, né, para as decisões profissionais. Vamos refletir um pouquinho aqui sobre a atualidade, essa questão aí da Covid-19. Bom, algumas perguntas aí que nós podemos refletir. O comércio pode abrir, as aulas presenciais podem voltar, qual é o medicamento que eu devo tomar se eu for infectado, o uso da máscara realmente é eficiente, quantas vezes, né, devo lavar a mão ou usar o álcool em gel, a vacina vai ser liberada ou não este ano ainda de 2020. Bom, são perguntas que a gente, às vezes, na hora de responder, alguém fala, olha, eu acho que o comércio pode abrir, eu acho que ele vai abrir, eu acho que não vai. As aulas presenciais, eu acho que não vai voltar esse ano, eu acho que vai. O medicamento que eu vou tomar, olha, eu acho que eu vou tomar aquilo porque eu vi na televisão que ele dá resultado. Alguém fala, eu acho que não pode, porque não deu resultado. O uso da máscara, a mesma coisa. Então, são perguntas que, para responder, a gente não pode falar eu acho. O correto seria falar o seguinte, olha, baseando nos dados atuais, a probabilidade do comércio abrir ou não abrir é tanto. As aulas presenciais vão voltar, talvez em setembro ou outubro, baseando nos dados atuais. Né? O medicamento que eu vou tomar ou não, se eu for utilizar ele a partir da receita médica, o médico vai utilizar, vai indicar ele baseando na probabilidade de sucesso dele. Né? A mesma coisa é a máscara. Mesma coisa, quantas vezes lavar a mão? Aí depende, né? A vacina vai ser liberada ou não? O pessoal está aí fazendo teste estatístico, está testando. São várias fases. Então, envolve a questão da bioestatística, da matemática, auxiliando aí para validar, né?
para falar, bom, a vacina funciona ou não funciona. Não pode ficar, eu acho, vou fazer o remédio, o medicamento e pôr ele no mercado. Não é assim. Então, utiliza-se do conhecimento científico, né? Especificamente aqui a estatística, a bioestatística, né? Auxiliando, ajudando na tomada de decisão. Bom, então, como eu disse, para responder essas perguntas, é importante ter noções de bioestatística e estatística para você compreender e argumentar. E como que a bioestatística ela trabalha? Bom, a bioestatística coleta os dados. Os dados são o quê? As informações. E como que ela faz? Coleta, organiza esses dados. Para quê? Para tentar resumir, né? Ela realiza ali algumas medidas de interesse para auxiliar, como eu disse, na tomada de decisão. Então, se alguém te pergunta se deve ou não fazer assim ou de outra forma, alguma coisa da sua área, um profissional bem preparado não vai falar, eu acho que deve ser assim ou de outra forma, né? O que se espera de resposta aqui é o seguinte, é que o profissional responda assim, ó, baseando as informações que foi me passado e após uma análise técnica, né, o mais adequado vai ser assim ou de outra forma, sempre levando em consideração o conhecimento científico e a probabilidade de sucesso, né, daquele tratamento. Bom, nós temos então, inicialmente, a estatística descritiva, que é aquela que fornece método para coletar os dados, apresentar o conjunto de dados, descrever eles apropriadamente e tentar identificar alguma variável de interesse da pesquisa. Muito bem. Após estudar essa primeira parte, que é a estatística descritiva, aí então nós vamos para a estatística inferencial ou indutiva, que é aquela que utiliza os dados da amostra de uma determinada população e aqui utiliza-se os recursos da probabilidade, né, para inferir alguma coisa a respeito da pesquisa. Algumas palavrinhas que aparecem, né, na matéria, nessa disciplina. O que é o parâmetro, por exemplo? Bom, o parâmetro é uma medida que se calcula, por exemplo, a média é um parâmetro, né? Estou medindo, por exemplo, a média da altura, a média do peso, a média do índice de massa corporal. Então, são vários parâmetros que nós podemos aí calcular e medir. É uma característica. A amostra. A amostra é um pedacinho da população. É essa que é a ideia. A amostra, então, ela é uma parte da população, né, que foi ali selecionado para fazer parte do estudo. Ela tem que ser representativa e tem que ser imparcial. Representativa no sentido de não ser pouco e também nem ser muito. Imparcial é você não forçar a barra e preparar uma amostra que vai trazer uma resposta que você já sabe qual que é. Então, ao preparar uma amostra, você tem que ser imparcial. A população ou o universo é a totalidade dos elementos ali que você está pesquisando. Ela pode ser finita ou pode ser infinita. O que é a estatística? Nesse contexto aqui, estatística é a medida que você calculou para descrever uma determinada característica. Suponha, por exemplo, que eu queira calcular qual que é a média de peso de todos os alunos da sala. Eu vou falar assim, bom, a estatística aqui calculada foi, sei lá, 60 quilogramas. Então, a estatística aqui significa dizer que é a resposta, o cálculo realizado, né, naquele momento ali. Bom, agora, eu quis colocar aqui o nome de algumas medidas, né, e o significado delas. Bom, quando se fala em tamanho da amostra, utiliza-se aqui a letra N minúscula. Quando se fala tamanho da população, aí vai ser o N maiúsculo, né? São coisas que aparecem, coisas que nós vamos utilizar aí nessa matéria. Então, são conceitos que nós vamos utilizar aí nessa disciplina. Bom, quando se fala em média aritmética, é representado por esse X aqui, com essa barrinha.
E quando a gente fala média da população, é a letra Mi. Bom, a variância da amostra é o S ao quadrado, a variância da população é o sigma ao quadrado, o desvio padrão da amostra é o S sem ficar elevado ao quadrado, e o desvio padrão da população é o sigma. Bom, aqui é a necessidade de dados. Para que precisamos de dados, né? Bom, os dados, eles são importantes para quê? Para oferecer ferramentas necessárias a uma pesquisa, né? Serve também para avaliar, por exemplo, o desempenho de um processo. Esse processo pode ser produção, pode ser um determinado serviço, né? Produção de medicamento, como é que está a prestação do serviço, por exemplo, de enfermeiro no hospital, do fisioterapeuta. Então, os dados eles servem para isso. Avaliar, né? Medir, acompanhar. Serve também para assessorar na formulação de cursos de ação, né? Quando você tem algum problema para resolver e precisa definir qual que vai ser o curso ali, né? O caminho para você resolver o problema e auxilia na tomada de decisão nesse caso. Às vezes também serve para satisfazer a nossa curiosidade. Simples assim. Bom, então, finalizando, né? A estatística é uma disciplina que trata de quê? De organizar e resumir os dados, né? Realiza a inferência das características que é estudado num determinado grupo, pode ser de pessoas, pode ser de coisas, né? Essa característica pode ser alto, baixo, ruim, bom, e por aí vai. Então, a bioestatística é um ramo da estatística. É um pedacinho da estatística. Que trata de quê? Principalmente de ciências biológicas e disciplinas médicas, todas elas relacionadas à saúde. As populações e as amostras. É bom a gente deixar bem definido o que é para não fazer confusão. Nós vamos sempre estudar a amostra de um determinado grupo de coisas ou pessoas, né, para tentar saber como que é o comportamento do todo. Então, a amostra me conta como que é aquilo que eu estou estudando a respeito do todo. Então, populações comuns são compostas de quê? De pessoas ou coisas. Pode ser remédio, pode ser alimento, seja lá o que for. Populações estatísticas, né, são aquelas que têm características de quê? Das pessoas ou das coisas, ok? Mesmo que você não tenha medido. Quando essas características assumem diferentes valores, aí o que acontece? Essas características são chamadas de variáveis. Obviamente, os tamanhos das populações podem variar, né? As populações infinitas podem ser consideradas como grande quantidade desses elementos, pessoas ou coisas, né? Muita gente, por exemplo, num estádio de futebol pode ser considerada na disciplina de população infinita. Infinita no sentido de ser grande. É que não tem fim, não, é porque é muito grande. É difícil de você contar tudo. Populações finitas são aquelas consideradas menores. Por exemplo, uma sala de aula, você consegue contar todas as pessoas ali, né? Uma amostra, então, como eu disse, é um subconjunto de uma população. É você pegar, então, a população e tirar um conjunto ali, um pedacinho. Em um ambiente tipo de pesquisa, o que acontece? O pesquisador, ele vai fazer o quê? Ele vai medir e vai observar as características que fazem parte da amostra e vai registrar isso na forma de dados, né? Tabelas, números e gráficos, ok? É isso aí. Espero ter contribuído, né? Não esqueçam, inscrevam-se no canal para você ser notificado quando tiver aulas aqui, resumos
sobre esse tema. E a próxima aula vai ser técnicas de amostragem. Então, eu vou mostrar aqui as técnicas para preparar as amostras, né, de maneira correta dentro do conceito da bioestatística. Um forte abraço e tudo de bom.